Recebi inúmeras dúvidas sobre o consignado CLT que eu não estou dando conta de responder tantos comentários. Eu quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando. Então eu preparei esse vídeo com as principais dúvidas sobre esse assunto, para você não ter mais dúvidas quando chegar no dia 21 de março, você já está sabendo tudo sobre o crédito do trabalhador, ou conhecido como consignado CLT. A primeira dúvida que o pessoal me mandou aqui com muita frequência é a quantidade de parcelas, ou seja, em quantas vezes eu posso parcelar esse pagamento desse empréstimo. Até o momento, só foi assinado a medida provisória e foi liberado dia 21 para que os bancos ofereçam as propostas. Ainda não teve a publicação de todas as regras desse consignado. Então pode ser que no caminho novas regras sejam publicadas e assim algumas coisas tenham mudanças. Porém, se a gente partir da lógica que o crédito do trabalhador é um consignado e pode seguir a lei dos demais consignados que já tem no mercado, então essa lei ela permite o parcelamento em até 96 parcelas, total aí de 8 anos. Pode ser que o crédito trabalhador não tenha a opção de 96 parcelas? Pode ser, mas de acordo com a lei dos consignados, é possível, o banco ele pode ofertar esse tipo de crédito. Talvez pelo fato de ser uma nova linha de crédito e os bancos têm aquela preocupação sobre a inadimplência ou quanto que o banco vai faturar com isso, pode ser que no início o banco ele vai te ofertar aí parcelamentos em 12, 24 vezes. Mas a lei ela permite estender isso até mais tempo. Muitas pessoas que me mandaram comentário falaram: mas eu nunca vi consignado de 96 vezes. É possível ter sim consignado de 96 vezes, vai depender de cada caso. Alguns consignados têm esse tipo de parcelamento. Sobre a margem, muita gente ficou com essa dúvida e até eu fiquei com essa dúvida porque tá uma bagunça na internet e eu vou esclarecer para você aqui sobre isso. A margem, ela não é quanto você vai pegar de empréstimo. A margem, ela é o valor que o banco pode debitar do seu salário, que ele pode descontar para pagamento do empréstimo. Então, o valor que você vai pegar de empréstimo, você já vai pegar na hora, no cash, o valor total. Só que essa margem é quanto que o banco pode subtrair do seu salário, porque é um empréstimo consignado do seu salário, então desconto é em folha de pagamento. Essa linha de crédito, o governo permitiu até 35% do salário em carteira. E aí vem essa dúvida, é salário bruto ou é salário líquido? Eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal falando que é salário bruto, porque o G1, portal muito grande, trouxe essa informação, outros portais não trouxeram, inclusive o site do Senado, o site do governo, que trouxe essa informação de primeira mão, não colocaram do que era, se era líquido ou bruto. Falaram que era apenas 35% do salário. E ficou meio que aberta essa informação. Só que olhando uma lógica que eu fiz no vídeo passado, pensando no cálculo matemático e nos demais consignados, a maior parte deles utiliza o salário líquido, só que eu também recebi comentários falando que fez um consignado com o salário bruto, ficou meio que essa confusão. Só que reunindo todas as informações, buscando mais a fundo, tem algumas evidências que, como esse crédito do trabalhador ele é relacionado ao seu registro na empresa, então é o salário da carteira, então vai ser o salário bruto. E vários consignados agora estão trabalhando com o salário bruto. E inclusive tem outras informações também, o deputado Janones trouxe que também seria o salário bruto, tem o G1 confirmando isso. Então até o momento não tem algo cravado, você vai em alguns portais de notícia e só colocam 35% do salário para não ter a informação se é bruto ou líquido. Mas aqui, até o momento, deu para concluir que é o salário em carteira. Então o salário que você tem registrado em carteira que vai ser utilizado para calcular essa margem. Então eu já vou te trazer uma dica aqui. Se o seu salário lá na carteira digital está desatualizado, peça para a empresa fazer essa atualização, porque se está o salário antigo, você não vai conseguir pegar aí talvez um empréstimo com um salário atualizado. E aí às vezes você pode deixar de pegar um valor maior caso você precise. Então dentro de um exemplo aqui com o salário mínimo está 1.518, 35% dele seria 531,30. Eu vou dar a minha opinião pessoal aqui. Na minha opinião, 35% do salário em carteira ou salário bruto é muito e isso vai prejudicar muita gente. E por isso que eu havia concluído no vídeo passado, porque aqui ninguém é dono da verdade. A gente erra também igual você erra aí nos comentários, um monte de gente falando um monte de abobrinha, a gente às vezes acaba errando em algum vídeo. E ainda mais que é uma informação nova que o governo não traz detalhes, ele só assina lá a medida provisória e não traz já as regras. Então essas regras elas vão sendo construídas de acordo com a publicação, os bancos participantes. Então assim, é normal que o governo só dê uma informação rasa e depois você vai esmiuçando, entendendo os detalhes que vão sendo postados aí nos canais oficiais. Então aqui,
por essa base vai ficar muito ruim pelo salário bruto. Eu vou fazer aqui para você ver um cálculo, mas antes vamos fazer esse exemplo aqui. Então vai ser 531,30 debitados do salário mínimo. Então você vai poder comprometer até 531,30. Esse seria a margem para desconto no seu salário. Como eu falei, a margem não é o valor que você está pegando emprestado, é o valor que o banco pode utilizar para pagamento do empréstimo, é o valor que ele vai utilizar para debitar lá do seu salário. Então, pegando o exemplo que eu usei aqui no outro vídeo, se a gente usar o salário bruto como cálculo para esse empréstimo, muita gente vai ser prejudicada. Eu vou até fazer um vídeo, vou esperar essa informação oficial sair em canais oficiais, por enquanto está na especulação. Se é salário bruto da forma que, pelo jeito está sendo, acredito firmemente que vai ser o salário em carteira, no exemplo de uma pessoa que ganha R$2.000, o salário bruto dela, se a gente for calcular essa margem de 35%, vai ser um desconto de R$700 no salário. Na verdade, uma pessoa que está ganhando R$2.000 bruto, ela só ganha 1.842, isso na média. Tem muita gente que tem muito mais descontos em carteira. Aqui eu só estou abatendo o INSS. Imposto de renda eu não abati porque nesse valor de salário não abate. Quem ganha mais ainda tem um desconto de imposto de renda. Quando a gente tira aqui e pega o salário líquido, vai dar 1.842. Então esse é quanto cai na sua conta. Então imagina você ter uma parcela de R$700 e um salário de 1.842. Se a gente for pegar isso aqui, ó, vou fazer o cálculo com você para você ter uma noção. Se a gente pegar aqui o valor de R$700 e dividir por 1.842,77, vai dar o valor em porcentagem. Vou multiplicar aqui por 100 para arredondar aqui a porcentagem para você, mas aqui vai dar 37,98%. Ou seja, o pagamento do seu empréstimo está comprometendo 38% da sua renda. Agora eu vou dar um exemplo aqui para você que tem outros descontos em folha de pagamento. Vai ficar muito pior essa conta. Se você tem imposto de renda descontando, aí tem um desconto de vale, entre outras coisas, a sua percepção de desconto salarial vai ser muito maior. Vão ter pessoas aqui que podem ter 50% de comprometimento da renda por conta desse empréstimo, por conta da quantidade de débitos que tem no salário. Então isso aqui é um ponto de atenção. Não acredito que eles vão mudar isso, vai acontecer de ser no salário bruto, mas para você que está me assistindo, avalie isso e na hora de você ver a proposta, veja quanto é relacionado à sua renda, porque não dá para uma pessoa que está endividada conseguir viver com metade do salário sendo debitado. Tome cuidado, porque esse é um empréstimo que não vai ficar ali 2 meses. É um empréstimo às vezes vai ficar 1 ano, 2 anos, você sendo ali descontado no seu salário. Tome cuidado, isso aqui é muito perigoso, muita gente vai ser prejudicada com isso. Era melhor ser no salário líquido. Até quando a gente pesquisa no Banco Central, quando você vai no site do Banco Central perguntar sobre o cálculo da margem de consignado, ele é baseado em salário líquido. Só que tem muitos consignados que utilizam a base de cálculo do salário bruto. Se esse vai utilizar mesmo dessa forma que está sendo confirmada, vai ser muito perigoso, então não garanta isso daqui. Não é 35%. A sua percepção no seu salário real ali, quanto você está ganhando, vai ser muito mais do que isso. Então toma cuidado, isso aqui pode ser uma armadilha muito grande. Outra dúvida é sobre o valor disponível para quem ganha salário mínimo. Muita gente ganha salário mínimo e quer saber quanto que vai ter disponível de empréstimo. Então, assim, não dá para determinar ainda porque cada banco vai ofertar uma proposta diferente, uma taxa de juros diferente, e isso pode influenciar no valor. Mas aqui eu vou pegar o exemplo do consignado BPC Loas. Quem recebe o BPC Loas está recebendo o salário mínimo. Então, quando pega o empréstimo consignado, ele vai se basear no salário mínimo. Então, vamos pegar essa projeção aqui. Geralmente é liberado R$18.000 e eles descontam aproximadamente R$500 do salário. E eu vou fazer uma simulação nessa questão de salário bruto para salário líquido. Olha só a questão aqui, ó. Se a gente pegar o salário mínimo, que é 1.518, e tirar 7,5% do INSS, que geralmente é o que é descontado, vai sobrar 1.404,15. Se eu pegar aqui, nesse exemplo do BPC Loas, R$500. R$500 dividido 404,15, que é o valor líquido do salário mínimo, vai dar o total de 35%. Então aqui, ó, no caso do BPC Loas, ele está calculando do salário líquido. Então olha só a pegadinha aqui, tem muita gente falando, não é bruto, é líquido, fica nessa briga, é bruto ou é líquido? Na minha opinião, a matemática, se for pelo bruto, lascou de vez. Muita gente não vai fazer essa conta e vai ter um débito em salário grande, porque não importa o seu salário bruto, o que importa é quanto está na sua conta.
é o que você vai utilizar para o dia a dia. Se você tem um desconto lá que vai abater 40% do seu salário, você só vai ficar com 60%. Então você vai ter que viver com 60% do seu salário. Então, olha só a questão dessa conta. A gente precisa avaliar por isso. Porque se eu pegar aqui do salário mínimo 1.518, tirar 35%, vai dar uma parcela de 531,30, que é o que eu passei aqui no outro exemplo. Se eu pegar 531,30, dividir por 1.404,15, que é o quanto sobra no final, eu não sei se é 15 centavos, agora eu esqueci, mas vou jogar 15 aqui, ó. Vai dar, ó, 37,8. Então, quase 38%. Tá dando essa média de 38% quando a gente desconta INSS. Para quem ganha salários maiores, tem desconto de imposto de renda e outras coisas, vai ter uma percepção maior. Quem tem ainda outros descontos, que aí é o próprio da empresa, né, vale transporte, entre outras coisas, você vai ter um baque muito maior. Então você tem que calcular. Nunca vá nessa margem máxima de 35, porque você pode sim se prejudicar financeiramente. Agora, Wesley, eu não ganho o salário mínimo, eu ganho outro valor. Eu queria fazer uma simulação para ter uma noção de quanto que eu poderia pegar de empréstimo aqui no crédito do trabalhador. Dá para você fazer isso? Eu fiz um vídeo de simulação, que eu vou deixar aqui no card no topo da tela, que eu explico com mais detalhes, mas aqui eu vou passar de forma resumida para você. Dá para você fazer esse cálculo por meio de uma calculadora de financiamento com prestações fixas. Você não precisa quebrar a cabeça, só clicar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tem o nosso site, é totalmente gratuita, só ir lá preencher as informações. Como que você descobre quanto que você vai pegar de empréstimo? Valor financiado, que é esse campo aqui, você não vai preencher. Esse é o valor possível que você poderia pegar de empréstimo no crédito do trabalhador. Só que aqui é um valor aproximado, não dá para ter uma noção, porque cada banco vai cobrar uma taxa de juros diferente e um parcelamento diferente. Então aqui eu vou dar uma projeção para você, apenas uma simulação. Então aqui nesse campo você não preenche nada. Taxa de juros, você vai colocar a taxa de juros desse empréstimo. Eu vou colocar aqui 1,8 e eu já vou te explicar lá na frente porque é 1,8. Então vou colocar aqui 1,8 na taxa de juros mensal. E aí, em número de meses, a gente vai colocar o parcelamento máximo, que é o de 96 meses, para a gente ter uma noção aí de quanto poderia liberar. E aqui em valor da prestação, você vai colocar quanto que vai debitar do seu salário, ou seja, aquela margem de 35%. Então eu vou dar um exemplo aqui no salário mínimo. A gente calculou aqui que vai dar 531,30 se for abatido pelo salário em carteira, salário bruto. Então a gente vai colocar aqui, ó, 531,30, que é o valor de parcela que está sendo debitado do seu salário. Clicou aqui em calcular, aqui em cima vai mostrar, ó, 24.192,14. Por quê? Se for uma taxa de 1,8% ao mês, você vai conseguir esse valor. Lá naquele cálculo do BPC Loas, deu R$18.000, porque o BPC Loas ele tem uma taxa de juros diferente do que vai ser no crédito do trabalhador. Então ali é apenas uma noção. Se a gente for fazer o cálculo por 1,8% ao mês, vai dar 24 mil. Ainda tem mudanças que vão acontecer. Por isso, assim, não dá para você cravar todas as informações e falar, não, vai ser isso daqui, pronto e acabou. Não, há mudanças, o governo vai trazer regras, detalhes. Quando sair dia 21, a gente já vai tirar todas as dúvidas. Aqui a gente só está fazendo especulações para você ter uma noção e assim você não ter dúvidas. Quando você vê lá a sua proposta, você já sabe o que fazer, já sabe aonde calcular, já sabe como tomar a decisão sem quebrar a cara, sem fazer besteira. Então, por aqui você pode fazer. Quer refazer o cálculo? Apaga essa área de financiamento, porque senão a calculadora não vai fazer. Ou você clica aqui em limpar e refaz a conta. É uma forma de você fazer o cálculo mais preciso para você. Também eu vou aproveitar que a gente saiu aqui um pouco do slide que eu fiz para você para tirar essas dúvidas. Eu quero te pedir um favor bem rápido. Para você que quer continuar acompanhando sobre esse assunto do crédito do trabalhador, sobre crédito, empréstimo, as melhores opções do mercado, o nosso canal, infelizmente, foi desmonetizado. O Google ele tirou a monetização do meu canal sem nenhum aviso prévio, não consegui recorrer, estou tentando há mais de uma semana e não consegui resolver. Vou precisar começar um novo projeto porque a gente não desiste. Essa aqui é minha fonte de sustento, então vou precisar começar um novo projeto. Então eu comecei aqui o Acesso Crédito, um novo canal. Aos poucos eu vou migrar todo esse conteúdo para esse canal também. Eu já estou colocando informações atualizadas, mas vai ter um momento que eu não vou mais postar no Se Torne Investidor. Vou continuar por enquanto, mas vai ter um momento que eu não vou continuar postando. Então eu vou pedir para você que quer me acompanhar, segue o nosso canal, vou deixar na descrição desse vídeo e primeiro comentário fixado. Vai ajudar muito a nossa reconstrução. Que é assim, brasileiro leva soco, cai no chão, mas a gente levanta e continua trabalhando, que a gente não pode ficar reclamando da vida. Vamos lá? Em caso de demissão, muita gente me perguntou, Wesley, se eu for demitido, vai acontecer o quê? Posso dar o calote no banco? O que que acontece?
O governo ele determinou que a garantia para os bancos desse empréstimo, que o banco ele fica com medo do seguinte, você ser demitido, cair fora e deixar a dívida com o banco. Então uma das garantias que o banco vai ter é o FGTS e a multa rescisória. Então o consignado ele vai debitar do seu salário. Só que no caso de uma demissão, como o banco vai precisar receber, ele pode utilizar 10% do saldo que você tem de FGTS. Não for suficiente, também pode utilizar 100% dessa multa rescisória. A multa rescisória ela só acontece se você for demitido sem justa causa. Se acontecer, você não vai receber a multa porque o banco ele vai pegar para pagamento do empréstimo. Outro detalhe, muita gente está na dúvida se vai ser opcional ou não essa questão do débito. Ainda não há determinação sobre isso. Mas, como é uma garantia para o banco, é bem provável que aconteça de você não receber e não ser algo facultativo, você tem a opção de quitar ou não. Mas se você tiver a opção de quitar, você fala, não, eu quero quitar essa dívida com a minha multa, eu quero quitar essa dívida com o meu FGTS, se for opcional, aí vai ser até melhor para o trabalhador. Mas acredito como o banco precisa dessa garantia, ele vai acabar tendo essa questão aí de assim você demitido pode já acontecer automaticamente de ter ali o débito da multa e do seu FGTS. Então essa questão de ser opcional ou não, ainda não conseguimos confirmar. Ainda são informações que não foram esclarecidas de uma forma mais detalhada. Eu só tô falando isso porque tem gente com essa dúvida, tá achando que é opcional. Se eu for demitido, eu tenho a opção de pagar com o meu FGTS, mas eu tenho a opção de não pagar com o meu FGTS, de jogar pro próximo trabalho. Ainda não é confirmado totalmente isso. Tem especulações ali, então é algo que pode ter mudanças e se tiver cravada essa informação, vou trazer para você aqui de forma atualizada. Mas até o momento, sim, vai ser utilizado como garantia. Então, a multa e 10% do FGTS pode ser utilizado como garantia. Esse tempo que você vai ficar sem trabalhar até arrumar o próximo trabalho, você não vai pagar o empréstimo, você não precisa. Ao menos que você queira pagar com o seu dinheiro. Aí você pode entrar em contato com o banco e fazer o pagamento da dívida. E ali você faz a amortização e fica até melhor porque você já elimina juros que você pagaria no futuro. Porém, se você não quer pagar, você quer só pagar no próximo trabalho, quando você arrumar um novo trabalho registrado, os seus próximos salários terão a continuação do débito na folha de pagamentos. Só que haverá uma correção nesses valores, porque ficou um tempo sem pagar e a dívida ela corre juros mensais. Então, por esse motivo, pode ficar maior essa dívida, não vai aumentar a margem porque a margem é 35%, mas terá um ajuste, pode aumentar o número de parcelas para compensar aí o tempo que ficou parado os pagamentos. Tempo mínimo de carteira. Ué, eu preciso ter um tempo mínimo, eu tenho uns 5 dias que eu estou trabalhando registrado, eu posso aderir? Não existe ainda uma regra para o tempo mínimo de registro. Como eu falei, foi assinada a medida provisória, ainda não tem regras específicas. Por enquanto, vai liberar dia 21 para qualquer tipo de trabalhador que está registrado, seja ali qualquer prazo. Mas acredito que, com o passar do tempo, os bancos eles vão exigir algumas regras para esse tipo de crédito e pode ser sim que tenha uma regra de tempo mínimo de registro naquele trabalho. Por exemplo, 30 dias, pelo menos 30 dias trabalhando, pelo menos o período de experiência, porque tem essa questão, a pessoa tem um período de experiência. Então, às vezes, pode acontecer ali uma demissão rápida e aí o banco vai ficar no prejuízo. Então pode ser que tenha, por enquanto não tem, então fica lá disponível para todo mundo. Tem a opção melhor do crédito do trabalhador, eu queria um empréstimo que não debitasse do meu salário. Porque o que está mais pesando no bolso do pessoal é que vai descontar no seu salário. O pessoal não estava acostumado com consignado, agora é uma opção que vai ser liberada para todo mundo, isso é muito bom, só que tem essa desvantagem. Hoje no mercado existem opções melhores de crédito que o crédito do trabalhador, que é o empréstimo do FGTS. Muita gente estava reclamando, eu vou pegar um empréstimo para pegar um dinheiro que é meu, que é o que está no FGTS. Mas na verdade, se você está pegando um empréstimo, é porque você não consegue sacar o FGTS. Esse empréstimo é porque você está precisando de dinheiro. Então você não está pegando o seu próprio dinheiro, você está pegando dinheiro com o banco. O que o banco vai fazer? Ele vai usar uma garantia. O banco, quando vai te prestar dinheiro, ele quer uma garantia em troca. A garantia que ele vai usar aqui nesse caso é o FGTS. Então ele vai falar, olha, você tem FGTS ali, posso utilizar esse FGTS? Então no caso do empréstimo do FGTS, você pega o dinheiro emprestado com o banco, da mesma forma que você pegaria no crédito trabalhador, só que ao invés de debitar do seu salário, ele vai debitar do seu FGTS. Então é um dinheiro que geralmente ninguém mexe, fica ali parado. Então, para quem está precisando de dinheiro, acaba sendo uma opção que não vai afetar a sua renda mensal. Então, na minha opinião, ele é melhor do que o crédito trabalhador, porque ele desconta do seu salário o crédito trabalhador. Tem que tomar cuidado com isso. Já o empréstimo do FGTS, ele desconta do FGTS. Sobre a taxa de juros,
Atualmente, a taxa de juros do empréstimo do FGTS ela é menor do que o crédito do trabalhador se continuar nessa taxa aí de 1,8 que eu já vou explicar para você. Mas quando outros bancos ofertarem taxas menores, aí sim vai concorrer pau a pau ali com o empréstimo do FGTS. Mas só pelo fato de não descontar do seu salário já é mais vantajoso. Caso você tenha a FGTS lá parado e você está precisando de dinheiro, talvez seja uma alternativa. Se você quiser fazer simulações, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da Novo Horizonte. Ela é uma correspondente bancária, ela trabalha com vários bancos diferentes e por ali você consegue fazer simulações. Lá no WhatsApp mesmo, falando com a atendente, que é o link que você vai clicar, você já consegue tirar suas dúvidas e já fazer a contratação rapidamente. Outra dúvida frequente, quem usou o FGTS para empréstimo ou fez esse saque agora que o governo liberou do FGTS ou fez antecipação do saque aniversário pode aderir a esse empréstimo, ou quem rapou o FGTS, você consegue porque esse empréstimo consignado é ligado ao seu salário. Então ele não vai ficar olhando o seu FGTS. Como você está trabalhando e todo mês a empresa deposita FGTS na sua conta, então vai ter saldo positivo quando você for demitido. E se esse saldo não for suficiente, o banco vai utilizar ali no seu próximo trabalho e vai continuar debitando. Então não tem problema, você pode aderir às duas linhas de crédito. Empréstimo do FGTS, crédito do trabalhador. Se você não tem FGTS, você só quer usar o crédito do trabalhador, você pode usar normalmente, porque ele é ligado ao seu salário. Quem recebe o seu salário, o seu pagamento em Pix ou em dinheiro vivo, pode aderir? Você pode normalmente, porque o empréstimo é ligado ao seu salário, não importa a forma de pagamento que ele é. Porque quem vai fazer esse desconto do empréstimo é o próprio empregador, a própria empresa. E a empresa, ela vai ser responsável para fazer o pagamento para você. Então ela já vai te mandar o Pix ou em dinheiro vivo já com o desconto ali do empréstimo. Agora, sobre a forma de pagamento do empréstimo, como que o banco vai te dar esse dinheiro ali que você pegou emprestado, aí é determinado pelo banco. Se é via Pix, se é via TED, vai depender de cada banco, e sobre os prazos para você receber vai depender de cada banco também. Um banco pode falar que em 24 horas ele vai te dar o dinheiro, outro pode demorar 3 dias úteis, vai depender de cada situação. Uma outra dúvida que não coloquei aqui na apresentação, mas eu lembrei agora é que a empresa ela pode negar esse empréstimo. A empresa ela não pode se meter nesse assunto, porque isso é relacionado entre governo e bancos. O banco ele vai acessar diretamente o sistema da sua carteira de trabalho, então já vai ser feito por ali. O empregador, a única função dele é fazer o repasse para o banco. Então ele não tem como interferir nesse processo. Então se o seu chefe não vai com a sua cara, fica tranquilo que ele não vai atrapalhar esse empréstimo. E agora sobre a taxa de juros, por que 1,8, Wesley? Pelo amor de Deus, eu tô vendo taxas maiores aí, cada um fala uma taxa, vamos lá. O governo ele tem uma previsão com essa medida provisória. A ideia do governo é o seguinte, é que as pessoas que estão pegando empréstimos caros, porque hoje os bancos cobram uma fortuna, e não tem opção de crédito consignado para a maior parte dos trabalhadores. Então o que o banco fez? Criou essa opção para ficar mais barato o crédito. E aí essa pessoa que está pagando ali 10, 15% ao mês no empréstimo pessoal, ela consegue pegar um empréstimo mais barato e quitar essa dívida, taxa de juros mais cara. Então o governo ele quer incentivar os bancos a reduzir essa taxa. Então a ideia é que os bancos eles reduzam entre 40% até metade, 50% das taxas que são cobradas atualmente. Então a ideia é que é uma linha de crédito consignado. Então de acordo com os consignados atuais, o governo está falando o seguinte, ó, eu vou te dar a oportunidade de você ofertar crédito para muitos trabalhadores. Caso você em troca, você cobre uma taxa menor. Então os bancos vão buscar isso. Lógico que a ideia do banco é cobrar uma taxa alta, mas o governo ele quer ter um controle disso. Então não vai sair da mão do governo de ter uma taxa de 5%, sendo que o praticado no mercado é menos. Então vai ter uma concorrência entre bancos, é isso que a gente tem que pensar. Vai ter uma taxa ali mais ou menos praticada entre os bancos, só que vai ter vira e mexe aquele banco que vai cobrar menos para justamente ele pegar mais clientes. Por que a gente tirou 1,8% ao mês? A maior parte dos especialistas estão prevendo que vai chegar nessa média. Por quê? É mais ou menos a média do empréstimo do FGTS, só que existem bancos que cobram menos no empréstimo do FGTS do que 1,8, mas é a média. E também porque se a gente for puxar aqui no Banco Central, eu vou colocar aqui ó, o site do Banco Central atualizado, do dia 27 de janeiro a dia 31 de janeiro, as taxas de crédito pessoal consignado privado que os bancos
mandam para o Banco Central. O banco tem que fazer um relatório para o Banco Central falando as taxas que eles estão cobrando. Se a gente for pegar aqui, olha a taxa ao mês. 1,6, 1,7, 1,8, 2,1. Ó, tem bancos que vão cobrar, ó, 3%. Existem sim, vários bancos podem cobrar 3, 4. E eu vi comentários do pessoal falando, olha, é impossível os bancos cobrarem 1,8 porque eles já estão cobrando 3, 4, não tem como eles fazerem isso. Esse tipo de crédito do trabalhador é uma iniciativa do governo e vão ter regras determinadas pelo governo. Os bancos eles vão ter essa concorrência entre eles. Então essa taxa vai ser menor, porque o propósito é reduzir. Eles não vão seguir essa taxa que eles mandaram para o Banco Central, porque isso aqui era para o consignado de antes. Agora esse consignado é diferente, então eles vão puxar uma taxa menor. E como o governo liberou que os bancos utilizem como garantia o FGTS e a multa rescisória, é mais seguro para o banco e assim ele pode abaixar essa taxa de juros. E para concorrer com o empréstimo do FGTS, eles vão ter que abaixar, porque senão o empréstimo do FGTS vai continuar sendo a melhor linha de crédito. Então eles precisam reduzir essa taxa. Então você pode ir lá no Banco Central e ver isso aqui de forma atualizada. Então os especialistas estão prevendo isso e acredito que vai ser essa média. Pode ser daí para baixo. Quem tiver a menor taxa vai levar mais clientes. Então essa concorrência ela é saudável. Hoje aí tem mais de 80 bancos já querendo entrar nesse negócio. Então é um crédito vantajoso para o banco, que o banco tem uma garantia, e também é vantajoso para o trabalhador no quesito de conseguir crédito barato. Não tem vantagem nenhuma em pegar empréstimo. Mas se você está precisando, é melhor que você pegue com uma taxa mais barata. E quem está com o nome sujo, quem está negativado, pode pegar esse empréstimo? Com certeza, porque a ideia desse empréstimo é justamente aquelas pessoas que estão negativadas, querem resolver a situação financeira. Todo mundo que está no regime de trabalho CLT tem a carteira registrada, vai poder participar. Não importa se você tem um nome sujo, porque não há consulta no seu score de crédito. A análise que o banco vai fazer é na sua carteira digital. Ele vai acessar lá e vai ver o seu salário, o seu nome, as informações, e por ali ele vai projetar quanto ele vai liberar de crédito para você. Agora, alguns cuidados importantes e eu peço para você prestar muita atenção nesse vídeo. Esse aqui é o momento mais importante. A primeira dica, confira seu acesso na CTPS Digital. Esse é o aplicativo da carteira digital. Eu vou entrar aqui com você para você ver. Que é esse aplicativo, Carteira de Trabalho Digital. Eu já tenho a senha. Eu vou colocar aqui a minha digital, mas você vai entrar com a sua conta gov.br. É a senha do governo para entrar em aplicativos do governo. Se você não tem essa senha, você pode criar no próprio aplicativo. Tem a opção lá para você colocar o CPF e criar uma senha. Se você esqueceu a senha, você coloca o seu CPF, clica em recuperar uma senha e aí vai fazer o reconhecimento facial e você acessa a senha do seu gov.br. Entrou lá, que não está aparecendo ainda porque não é dia 21 de março. Mas vai aparecer aqui um banner falando do crédito do trabalhador, que é o nome dessa linha de crédito. Não vai aparecer lá consignado CLT, vai aparecer crédito do trabalhador. Pode aparecer aqui nessas imagens que ficam passando, que a gente chama de banners, ou vai aparecer aqui, ó, nessa mãozinha aqui embaixo com dinheiro, que lá que você acessa o abono salarial, o seguro-desemprego, vai ter a opção aqui de crédito do trabalhador. A partir dali, você já consegue fazer a solicitação. Lembrando que a partir do momento que você faz a solicitação, vai levar 24 horas para você receber propostas dos bancos. Então, por que eu estou falando para você conferir o acesso? É melhor você fazer isso agora do que você esperar dia 21, porque dia 21 vai entrar tanta gente nesse aplicativo que dificilmente esse sistema vai funcionar corretamente naquele dia. Então vai bugar o sistema, você não vai conseguir entrar, não vai conseguir fazer a sua conta, você não vai conseguir fazer o cadastro, que é bem provável que milhões de brasileiros estejam entrando no mesmo horário e ali o aplicativo, o sistema, o servidor deles pode dar problema. Então é melhor você já fazer isso com antecedência, já resolve o seu acesso, já entra bonitinho, igual eu fiz aqui, você já consegue entrar rapidamente, porque aí no dia, se você quiser olhar, você não vai ficar quebrando a cabeça, porque vai ter um monte de gente ali com problemas em acessar o aplicativo. Inclusive eu vou postar um vídeo se tiver esses problemas, porque vai acontecer, isso aconteceu quando teve o auxílio emergencial. Então toma cuidado, já antecipa isso. Faz uma antecedência. Segundo, cuidado com golpes de aplicativos falsos ou sites maliciosos. Vai ter um monte de aplicativo falso da carteira de trabalho, vai ter um monte de site falso, toma cuidado. Os golpistas eles se aproveitam dessas questões para pegar os seus dados, para fazer empréstimo no seu nome. Terceiro ponto, já dá uma olhada lá na sua carteira digital se o seu salário está atualizado. Porque se o cálculo da margem, o quanto que o banco vai liberar para você, ele vai se basear na margem.
Ele vai falar, se eu posso descontar R$500, eu vou liberar um valor maior para essa pessoa. Então, quanto maior a margem, mais crédito o banco libera para você. Então, dá uma olhada se o seu salário está atualizado, porque se ele calcular pelo valor do salário na carteira, você precisa estar com essa informação atualizada. Quarta dica muito importante, não tenha pressa, nem sempre as melhores propostas aparecerão no primeiro dia. Às vezes, vai todo mundo no dia 21 e não é todos os bancos que vão estar lá. Porque são mais de 80 instituições financeiras. Tem instituições que elas só vão entrar lá para o dia 25, talvez. Não dá para saber ao certo se dia 21 todos os bancos estarão lá disponíveis. Tem banco que ainda vai criar o sistema, vai preparar ali um fluxo para atender o cliente. A maior parte dos bancos no dia 21 não vão enviar propostas, porque eles estão criando o sistema ou adaptando esse sistema para essa linha de crédito. Então, às vezes você vai lá como afobado e falam que o apressado come cru. Então, a maior parte das pessoas vai pegar as primeiras instituições financeiras que às vezes vão estar com as taxas de juros mais altas. E aí depois de um mês, quando chegar dia 25 e liberar para os bancos colocarem no próprio aplicativo deles, aí você vai se deparar com propostas melhores. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 25, clica aqui na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado, tem o link da Novo Horizonte. A Novo Horizonte, ela também, além do empréstimo do FGTS, ela também vai fazer o crédito do trabalhador. Por ali ela acessa vários bancos diferentes. Então é importante que você tenha paciência. Você vai com pressa, depois você pode se arrepender. Quinta dica, verifique sempre o custo efetivo total. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas isso aqui é importante. A taxa verdadeira que você vai pagar no seu empréstimo. Às vezes você vai lá ver um empréstimo que é 1,8% ao mês. Só que dentro desse empréstimo vão ter taxas de impostos, cadastros, entre outras coisas. Tudo isso vai gerar um custo. Esse custo, ele é calculado nesse custo efetivo total. Então, o custo efetivo total já é a taxa do empréstimo mais as demais taxas que podem envolver nesse tipo de crédito. Então, analise esse custo e não vai analisar só a taxa, porque esse custo ele vai te revelar quanto você vai pagar de juros, quanto você de fato vai ter dinheiro na sua mão. Imagina, você recebeu 10 para pagar suas dívidas, mas você vai pagar 30 para o banco. Então, quanto menor o custo efetivo total, mais barato fica essa conta. Às vezes você vai ver dois bancos com 1,8% ao mês, só que um dos bancos, o custo efetivo total dele é menos do que o outro. Outra coisa, veja a proposta, eles vão enviar um contrato, você vai ver as informações do crédito. Veja se não tem nenhuma taxa escondida, taxa desnecessária como a taxa TAC, que muitos bancos cobram, que é a taxa de cadastro. Essas taxas não são necessárias para o empréstimo. Taxa de abertura de crédito, de análise, blá blá blá. Eles inventam taxa de tudo que é jeito. Então procure bancos que vão ser mais transparentes e que têm menos taxas ou taxas mais reduzidas. Por que eu estou falando tanto de taxa? Quanto menor a taxa, mais empréstimo você pega. Voltando lá para o nosso simulador, eu vou fazer um exemplo aqui para você. Eu vou pegar aqui o exemplo que a gente usou no início do vídeo de quem ganha R$2.000 se for calculada a margem de R$700 se for pelo valor bruto. Então uma pessoa vai pagar R$700 de prestação e ela vai parcelar lá em 96 meses. Vamos supor que seja o prazo máximo. Se utilizar a taxa de 1,8%, essa pessoa ela vai conseguir pegar emprestado R$31.800. Só que se eu reduzir essa taxa para 1,7%, eu vou apagar aqui o valor financiado, senão a conta não vai ser feita. Se eu tirar aqui e clicar em calcular, ó, vai para 33 mil. Ou seja, quanto menor a taxa, mais dinheiro emprestado você vai conseguir pegar. Mais dinheiro na sua mão, de fato, você vai ter. Então fica atento. Essa questão de taxa de juros é importante, a pessoa às vezes nem liga. Pega a primeira que achou e aí acaba perdendo. Quem vai ganhar é o banco que está ali ofertando a taxa mais alta. Então é importante você analisar isso. Outra coisa, não tenha medo de utilizar a portabilidade. O que é a portabilidade? Se você achar um banco com a taxa menor, faça essa troca. Você vai trocar de um banco para outro. Esse outro banco vai pegar essa dívida e vai às vezes te ofertar uma taxa menor. E essa taxa menor, a diferença ele pode te mandar na conta, ou você vai ter uma redução ali da sua margem. Então fica muito melhor você fazer a troca se você encontrar uma proposta melhor. Então não tenha medo ou preguiça. Tem gente que tem preguiça de ligar para o banco e fazer portabilidade. Mas nesse caso é muito legal você fazer porque você economiza e lembre-se, está debitando o seu salário. Então quanto maior a redução, melhor para você. Oitava dica, não pegue mais dinheiro que você precisa. Lembre-se que vai descontar do seu salário. Você vai ficar com a renda menor. E por muito tempo. Imagina você ficar 8 anos sem renda. Imagina você ficar 8 anos com metade do seu salário. Então toma cuidado, senão de ficar fazendo muito parcelamento. Você vai pegar o dinheiro emprestado, pega um parcelamento curto ali de 12 meses, 24 meses no máximo. Porque se você pegar muito grande, só se você estiver precisando de muito dinheiro. Você vai ficar preso a esse desconto há muitos anos, então tem que ficar muito ligado. Outra coisa, mais parcelas quer dizer que você vai pagar mais juros. A nona dica, por que você vai pagar mais juros? Como ela é uma taxa de juros mensal,
Quanto mais meses, mais incidência de juros vai ter. Então, se você escolhe parcelamentos mais reduzidos, você paga menos juros para o banco. O que você precisa entender é o seguinte, tem um valor que você vai pegar com o banco e tem um valor que você vai pagar para o banco. Mesma coisa de um financiamento de uma casa. Você vai lá financiar uma casa de 100 mil, você vai pagar 300 mil no final do financiamento, nesses 30 anos que você ficou financiando. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar lá 10 mil reais, você vai acabar pagando 20 mil para o banco. Então, quanto menos parcelamento você fazer, menos juros você vai pagar. Então vamos supor, você vai pegar 10 mil com o banco, vai pagar em uma quantidade de parcelas menor, você em vez de pagar 20 mil para o banco no total, você vai pagar 15. Então ali você já economiza 5 mil reais. Então essa questão de parcelamento também é uma questão que você tem que avaliar na hora de ver sobre esse crédito. E a 10ª dica é você entender, coloca dentro da sua cabeça, o tempo que você vai ficar pagando esse empréstimo é o mesmo tempo que você ficará com um salário menor. Então se não haja pela emoção. Você viu lá o parcelamento, saiba que aquele mesmo tempo você vai ficar sem o salário. Então já se projete financeiramente, faça planos para você não precisar daquele dinheiro. Porque se você ficar vivendo muito tempo sem fazer planejamento, vai surgir algum imprevisto, você não vai ter dinheiro porque o seu salário está reduzido por causa desse empréstimo. Porque a maior parte das pessoas vai pegar esse dinheiro do empréstimo e vai pagar a dívida, então ela vai ficar sem dinheiro no caixa. Então esse salário reduzido vai te afetar no longo prazo se você não pensar sobre isso. Então tenha esses cuidados. Agora, se você ficou com mais dúvidas, quer que as suas dúvidas participem aqui de novos vídeos sobre esse assunto, deixa aqui na área de comentários, vai ser um prazer te ajudar. E já te ter ficado até o final desse vídeo, dê sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.